Acha as brasileiras e os brasileiros em defesa do serviço dos servidores e da servidora pública. O serviço público no Brasil começa a ser estruturado desde 1808. Porém, sua consolidação e reconhecimento se dá a passos lentos. A partir de 1939, com a aprovação do Decreto 1713, o trabalho no serviço público recebe sua primeira regulamentação. Mesmo assim, tornam-se comuns práticas de clientelismo, apadrinhamento político para ingresso de servidoras e servidores no serviço público. Somente com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, é que a regulamentação do trabalho ganha novas configurações, como, por exemplo, a estabilidade de servidoras e servidores. Direito da população, pois garante a imparcialidade e impessoalidade para defender os direitos de todos e todas, e a exigência de concurso público para ingresso no serviço público. É importante destacar que são os serviços públicos que concretizam direitos sociais para a população. É por meio do serviço público de saúde, educação, providência social e moradia. Segurança e tantas outras necessidades da classe trabalhadora e do povo pobre, que se torna direitos e conquistas. Mesmo o serviço público tendo essa relevância para a população, em especial o povo mais pobre, diversas contrarreformas que retiram direitos já foram realizadas no Brasil. Nesse país continental, os serviços públicos são cada vez mais imprescindíveis para garantir, inclusive, a sobrevivência do nosso povo. Como afirmou a Carta do Povo Brasileiro em defesa da democracia neste parágrafo. Vivemos em um país de profunda desigualdade sociais, com carência em serviço público essencial, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero, orientação sexual, ainda estão longe de ser atendido com a devida plenitude. É preciso revogar a emenda constitucional número 95, que congela investimentos sociais e libera recursos do Fundo Único para o pagamento de juros e amortização da dívida com os bancos. Também é importante realizar uma auditoria da dívida, revogar a contra-reformas trabalhistas que retira direitos históricos da classe trabalhadora e as contra-reformas da Previdência, colocando o país numa escalada de violência contra as populações LGBTQIA+, indígena, trabalhadores rurais e de retirada de direitos. Atualmente, a PEC 32, iniciativa do governo Bolsonaro, com o argumento de diminuir o papel do Estado, é a principal tentativa de desmonte do serviço público. Além de outras questões, essa proposta de reforma administrativa, na lógica bolsonarista de aprofundamento do Estado neoliberal, traz precarização dos serviços públicos, terceirização, corte de direitos, assim como propicia o retorno ao sistema anterior de ingresso ao serviço público, por indicação, e não por concurso público. Esse governo é responsável também pelo congelamento dos salários de servidores e servidoras públicas federais, em um período de inflação recorde. Isso em um só governo nesse século. Precisamos defender e construir um serviço público que atenda às demandas da sociedade brasileira, em especial da classe trabalhadora e do povo pobre, acima dos interesses privados. Defender a democracia é defender políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade, é defender as liberdades democráticas e os direitos da população, é defender a manutenção, a ampliação e os investimentos nos serviços públicos. E para que isso ocorra, é necessário que tenhamos servidores e servidoras públicas qualificados e muito bem remunerados. O desmonte do serviço público corrobora com o aumento das desigualdades sociais. Em um país como o Brasil, o serviço público é um setor estratégico para atender a população e para diminuir essas desigualdades. Por isso, o serviço público tem de ser uma política estrutural e permanente, não uma política ocasional de governo. É preciso que o serviço público se concretize. Em defesa do serviço público, estamos em luta. Que o serviço público Brasileiro seja do tamanho da necessidade do povo brasileiro. Sempre,
Sempre. 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 Sempre.